Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E hoje nós vamos falar sobre um tema quente: cerveja. Rapaziada, a gente vai trocar uma ideia sobre cerveja. E aqui na nossa mesa, aqui no nosso Stammtisch, a gente tem o Luciano. Olá, galera! Aqui eu já sou figurinha carimbada nesse podcast. Rapaz. Né? Rapaz. Tá sempre aí, né? E do outro lado, o Giovanni. Bem-vindo. Primeira vez no Alemanha Cast, Giovanni? Primeira vez no Alemanha Cast com o Tomás. Mas o Giovanni já trabalhou no backstage do Alemanha Cast uma vez, hein, Giovanni? É o segundo episódio. Já deu uma força pro Tomás ali. Mas hoje estamos aqui para falar de um assunto que acho que todo mundo gosta, né? Principalmente na Alemanha, né? Se não gosta, vindo pra cá, a tendência de começar a gostar aumenta, né? Com certeza. Então, pessoal, verdade. hoje a gente vai fazer um remake do episódio número 8 do Alemanha Cast, né? O longínquo episódio número 8, que foi eu e o Luciano, né? Fazem aí 7 anos já desse episódio, mais ou menos. Não sei se já deu aniversário de 7, mas o bolo tá com quase 7 velas. E a gente vai falar sobre cerveja aqui na Alemanha. Vamos aí falar um pouco sobre lei da pureza, falar um pouco aí das cervejas brasileiras chegando no mercado alemão, né? De uma forma meio que pela tangente. Opa, aí isso é um assunto interessante. Surpresas aí, né? A gente vai vai falar que nem só de cervejas alemãs vive o Oktoberfest, hein, minha gente? Fiquem ligados nessa notícia bombástica. E a gente vai falar um pouco também sobre o movimento craft beer aqui na Alemanha, falar um pouco aí das regiões, né? Que tem muita diferença sobre cerveja, né? Dependendo de onde você está na Alemanha. Mas é isso. Antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, do sul da Deutschlândia, o Alemanha Cast chega até você graças aos nossos padrinhos. Nossos padrinhos são pessoas aí que gostam do nosso trabalho, que vê o valor no Alemanha Cast, que contribuem com o nosso projeto. Então, se você gosta do Alemanha Cast, você pode se tornar padrinho do nosso podcast. E para isso, basta você acessar o link que está aqui na descrição ou o nosso site alemanhacast.com.br/apoie e lá fazer sua contribuição. Padrinhos do Alemanha Cast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, pode conversar direto com a gente, dar pitacos em pautas e também ouvir os episódios antes dos demais ouvintes. Então, se você curte o nosso trabalho, vê o valor aí no nosso podcast, torne-se padrinho e ajude o Alemanha Cast a manter-se vivo e ativo. Além disso, para você que está de mudança para a Alemanha, você que está vindo para a Alemanha morar aí, a gente tem nosso guia Willkommen in Deutschland, onde a gente desmistificou a Alemanha, né? É o guia geral aí, planejamento de mudança, burocracias iniciais aqui para você entender o passo a passo no start aqui na Alemanha, que é cheio de burocracias, né? Vocês que estão aqui no podcast, né, Giovanni e Luciano, vocês sabem, faz visto, faz aneldo, corre atrás de imóvel, carteira de motorista, sei lá, cara, se tem animal de estimação, outro rolo, para quem tem filho, mais complicado ainda. Então, no nosso guia, a gente destrinchou esses tópicos para vocês, aí são mais de 7 horas de vídeos, conteúdos complementares, também linkei alguns episódios aí relevantes do podcast no curso. Então, para você que está nessa fase de transição para a Alemanha, não deixe de conferir mais sobre o Willkommen in Deutschland, o link está aqui na descrição. E para quem adquirir esse episódio agora no mês de março, terá direito a uma assessoria exclusiva comigo de 30 minutos. Então, se você, além do curso, tiver mais algumas dúvidas, pode trocar uma ideia comigo para fazer essa transição aí mais tranquila, né? Se quiser vir perguntar sobre qual cerveja é boa ou não, você pode perguntar também, né? Pode usar meia hora para que você quiser. Enfim, siga a gente também no Instagram, no @AlemanhaCast. Se você estiver acompanhando pelo Spotify ou pelo YouTube, com o agregador de podcast, não deixe de clicar no inscrever-se, no seguir aí, depende da plataforma que você estiver usando. E chega de conversa e vamos para a pauta. Então, pessoal, para começar essa discussão, né? A Alemanha é muito famosa pelas suas cervejas, né? Muita gente acredita até que a Alemanha inventou a cerveja, o que é uma grande mentira, né? Foram os sumérios, né, que descobriram sem querer a cerveja, né? Mas, de fato, a cerveja está na Alemanha aí faz muitos anos. Tanto é que a gente tem a famosíssima lei da pureza, né? Que disse o que uma cerveja deveria conter. E é considerado um dos decretos alimentícios mais antigos do mundo, né? Vejam vocês, né? Os alemães começaram bem, começaram com o pé direito, né? A regulamentar a comida, né? Afinal de contas, é comida, né? Começaram a regulamentar já, né? Desde lá... criando regra e regulamentar. Criando regra. Eu tava pensando em outra coisa, mas é verdade. E o decreto já tem mais de 500 anos, eu acho, né, Luciano? Você sabe exatamente quando foi? Mais de 500 anos, exatamente. Foi aí pelo...
se eu não me engano, foi William V, né? O Guilherme V, né? Um desses reis aí da época da Baviera, né? Que criou essa lei aí pra determinar, acabar com a folia, né? E cerveja é isso aqui, né? Então o alemão médio tem orgulho disso, né? Afinal de contas, isso garante, né, que não vai ter cerveja ruim na Alemanha. Mas a gente sabe que tem alguns gostos meio estranhos aqui, né? O pessoal gosta de colocar alguns aditivos na cerveja, né? Como é que é essa história aí? Que a galera não toma cerveja purinha? Como é que é essa história aí? Aqui começa sempre com a famosa Radler, né? Querendo ou não, é uma mistura. Porque aqui, você pensa que no Brasil sempre vem a Radler na garrafa. Mas quando você vai no restaurante aqui, o pessoal normalmente coloca a cerveja e depois o suco de limão, né? Uma Sprite, né? Exatamente. E o alemão, ele é sempre muito criativo, né? Coloca suco de... Eu acho que o mais esquisito que eu já vi foi suco de banana. A famosa banana Weiss, né? Eles fazem com a de trigo, né? E é engraçado, né? Porque, lógico, a cerveja em si que foi usada segue a lei da pureza, né? Mas na hora de tomar, o pessoal curte dar uma misturadinha, né? Com cola, né? Cola Weiss, né? Com o diesel, né? Tem alguns lugares que chamam de diesel, né? A verdade, eles só querem arranjar uma desculpa pra beber cerveja. E aí, ou se tá dirigindo, toma uma Radler, se fez um exposto, toma uma banana Weizen. E aí eles dão um jeito de misturar ali cerveja com alguma coisa pra quebrar ali o teu alcoólico. Né? E dar uma adocicada também. E tem algumas que até você encontra no mercado, né? A Radler, por exemplo, você já consegue ela prontinha no mercado. Inclusive acho que foi a Kaiser, né? A Kaiser que tentou lançar no Brasil. A Kaiser foi a primeira marca, assim, das grandes cervejarias que lançou uma Radler no Brasil, né? Uhum. E vou te dizer que na época que eu provei, ela não era de se jogar fora. Mas particularmente eu não gosto de Radler, mas é costume meu. E eu acho que o paladar brasileiro é algo que vai um pouco contra a Radler, né? E a Kaiser foi pouco meio arrojada, vamos dizer assim. Ousada. Com certeza. Eu particularmente também não gosto de Radler, né? Eu também não sou muito na mão, fã. Acho que às vezes eu tomei, juro. Mas assim, pra justificar o nome, né, do ciclista, né, que é o Radler, né? Eu não vou negar que eu já tava pedalando, verão, calor, parei no lugar assim, não queria tomar nada mais pesado, porque a pedalada ia ser longa ainda, e tomei uma Radler, né? Mas... Muito bom. Mas eu acho que pra escapar do álcool... faz sucesso com a mulherada, bom, né? Faz sucesso com a mulherada aí, as ouvintes da Alemanha Cash, eu já ouvi muitas mulheres dizendo que, tipo, não gostam de cerveja, não tem um paladar para cerveja e gostam da Radler, justamente porque mistura ali um suco de limão e quebra um pouco daquele amargor da cerveja, né, tradicional, então... E vocês conhecem alguma marca para indicar aí? A minha favorita, se é que eu tenho favorita, é da Paulana. A Radler da Paulana eu acho muito, muito boa, aquela que vem. Olha, eu gosto de uma austríaca que chama Goslar. Agora eu não vou lembrar do nome, caramba, me fugiu o nome, mas o rótulo é amarelo, é verde e amarelo e é muito boa. Ela não é alemã, mas é muito vendida aqui. Recomendo. Olha, essa recomendação eu vou passar porque não é minha praia. Prefiro outras. Das que eu já provei e foram poucas, essa é a melhor, então... Tá certo, galera. Então, se vocês quiserem tomar uma banana Weizen, fiquem à vontade aqui na Alemanha, porque de lei de pureza não tem muito, né? Mas por falar em lei de pureza, Luciano, explica aí pro pessoal qual que são os ingredientes que, né, compõem uma cerveja, só pro pessoal olhar no rótulo e saber que a cerveja é boa. Claro. Falando aí, vamos tomar como base a lei da pureza, né? E fazer um gancho e dizer que a cerveja ela é feita de 4 elementos principais, né? Que é a água, malte, lúpulo e a levedura, né? Então, quando você lê os rótulos das cervejas tradicionais alemãs, você só vai encontrar esses 4 ingredientes. Então, cada ingrediente tem o seu papel, obviamente, né? Que aí eu posso aqui explicar rapidamente, que é o lúpulo. Ele é uma florzinha, né? É uma flor, é uma da família das trepadeiras, né? Que cresce ali, é bem comum aqui na Alemanha, você tá dirigindo, você olha pro lado, vê umas plantações assim, com as árvores, com as plantinhas subindo assim. No Bodensee, né? No sul, né? Tem bastante, né? Sim, no sul tem bastante. Aqui, Hallertau é a maior área de cultivo de lúpulo do mundo. É mesmo? Hallertau, fica aqui próximo a Munique, na Baviera. São os pés grandes, né?
É coisa de São 2, 3 grandes. metros de altura, assim. Exatamente. E o lúpulo, ele é responsável pelo amargor, né? Quanto mais lúpulo, mais amarga a cerveja é. E também pelo aroma da cerveja. Da mesma forma, quanto mais lúpulo, mais aromática ela é. Isso. O malte, né? O malte é um grão, ali, tipo um trigo, né? Uhum. O malte, ele é um grãozinho que você moe e é dele que vai ser retirado os açúcares que vão ser fermentados e transformados Não. em álcool. E eles servem também para equilibrar a cerveja, né? Que é o dulçor da cerveja. Não é que vai deixar a cerveja doce, vai trazer esse dulçor, esse equilíbrio com o amargor ali do lúpulo, né? E as leveduras são justamente o fermento, né? Para fermentar ali, passar pelo processo de fermentação. Mas isso aqui eu falaria horas, então é só um apanhado breve. Tá certo, galera. Então a lei da pureza segue os ingredientes e aí acaba com que a gente tem as vantagens das cervejas alemãs terem esse padrão de qualidade. Só que, em contrapartida, vem um tópico aí que a gente não pode deixar de falar, que isso também limita muito, né? A variedade, né, de coisas, de cervejas que você consegue fazer pelo fato da lei ser mais, né, mais rígida em relação aos ingredientes. Que daí que vem o ponto de outras escolas cervejeiras, né? Que é como, por exemplo, a belga, certeza. né? Que eu acho que o Luciano que é aquele curte. Acho que um dos primeiros pontos dessa lei aí, que é interessante de se falar, né? É a primeira quebra da regra que eles tiveram para considerar cerveja, né? Que são as cervejas de trigo. Que no Brasil, a cerveja alemã de trigo é normalmente considerada uma das melhores. Que eu acho que foi quando o alemão começou a se flexibilizar um pouco ali, né? Em relação a essa lei, se eu não me engano. Acho que 200 anos atrás? 200 e poucos anos atrás? Não sei dizer, não. Mas eles não são tão arrojados assim igual os vizinhos deles, né? Exatamente. Os belgas ali que são muito forte, né, nesse quesito. Eu acho que é um dos países que eu mais fui até hoje. Acho que já fui 5 ou 6 vezes pra Bélgica, sempre fazendo esse turismo da cerveja. Me Ia lá, convida. ia numa cidadezinha pequenininha, num mosteiro, atrás da cerveja específica, trapeze. Trapista, né? Já fui também numa amostra de vinho lá que é muito interessante, que não é uma cerveja clássica, ela é mais para um vinho do que para uma cerveja. Então lá eles têm esse jogo de cintura, onde você consegue ter mais frutado, mais pra esse lado. Aqui na Alemanha já é mais... Mas é a Eles são Alemanha, um pouco né? mais bairrista, né? Para explicar um pouco assim, mais tecnicamente falando, né, o belga, ele já mistura mais coisas além desses 4 ingredientes, né? Ele já coloca ali uma fruta, né? É muito famosa as cervejas sour, né, que são umas cervejas mais amargas, mais ácidas, que eles colocam frutas, E tem uma diferença, né, das cervejas produzidas na Bélgica, eles são especialistas em fazer cervejas ales, né? Que são as cervejas de alta fermentação, cervejas mais robustas, mais alcoólicas, enquanto que a Alemanha é especialista nas lagers, né? A lager, né? Que aí tem as suas subcategorias, que é Pilsen, Helles, as cervejas do dia a dia que a gente está acostumado a tomar, né? Que são as cervejas de baixa fermentação. Então, essa é a diferença, né? É a jogada, né? É a diferença. E eu, particularmente, como o Tomás adiantou ali no início, eu sou grande fã também. das belgas, né? Eu lembro, sei lá, quando eu comecei a me interessar pelo mundo cervejeiro, as primeiras cervejas que eu me apaixonei, assim, foram as belgas, né? Eu lembro que a Duvel, né? A famosa Duvel, Tomás. Nossa, baita cerveja. E bem lupulada, né? Ela é lupulada, né? Bem lupulada, ela é bem lupulada, tem ali aquela característica clássica daquele fermento belga, então assim, vale a pena, viu? Quem tiver de viagem também aqui no país vizinho. E tu vê que a minha leitura disso tudo é que até nisso o pessoal é mais tradicionalista e... Opa, licença. vai lá. Minha vez até agora. nisso o pessoal é mais tradicionalista, né? O alemão médio, né? Ele já é mais conservador, né? Ele não é tanto de arriscar, de tentar, né, tantas coisas novas. E a cerveja é a cara da Alemanha, né? Porque na Bélgica não tem limites, né? Assim como tem coisa boa,
tem coisas que eu acho horrível de cerveja na Beer, tem as coisas que eu não gosto, assim. Com Que certeza. não é pro meu paladar, não Exato. sei. Ou sei lá, não gosto. Ou é ruim mesmo, né? E na Alemanha é tudo mais quadrado, né? Tudo mais a cara da Alemanha, né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas parece que é só reflexo da sociedade. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que eu acho que a gente fala até numa questão de variedades, né? Se você entra em qualquer cervejaria dessa Alemanha, de norte a sul, leste a oeste, cada região vai ter ali os seus tipos específicos em cada local, né? Mas você sempre vai encontrar uma Helles, uma Weissbier, uma Dunkelbier e que E uma mais, Pils. Tomás? Uma- E uma Pils, a depender da região, né? Aí que entra a diferença. Pils é mais pro norte e aqui pro sul, que tô falando aqui de Munique, né? É mais a Helles, né? Então, tem essas diferenças aí também que são muito interessantes. Mas assim, no geral, é muito padrão. Diferente, outra vez comparando com a Bélgica, você entra e você vai encontrar uma vasta carta de cerveja em todos os bares, sabe? Isso é muito interessante. Isso foi uma das maiores decepções minha quando vim morar aqui, porque vim chegando achando que ia ter, sei lá, 10 torneiras de cerveja, né, no Biergarten, com 10 tipos de cerveja diferente e, olha, se pegar 5 diferentes no Biergarten já tá bom, né? Eu acho que já tá legalzinho já. Mas isso, Tomás, você fala porque você estava acostumado no Brasil, né? Tem que explicar esse contexto, a degustar cervejas, né? Principalmente ali do movimento artesanal, das cervejarias artesanais, né? Aí você vem com essa visão pra terra da cerveja, imaginando que você vai encontrar aqui muitas opções e, na verdade, não é bem assim, né? Eu vejo nos últimos anos é bem lenta a mudança, mas você consegue achar algumas torneiras a mais em bares internacionais, assim, um Irish Pub, tá começando a aparecer um ou outro bar aqui em Stuttgart, pelo menos na região que eu moro aqui, que tem cervejas dedicadas, mas normalmente é a cerveja da casa e não tem muita variedade não, né? Muita discussão. Nem de garrafa, né? Exatamente. Tem, né? Às vezes tem uma ou outra ali, mas não foge do estilo padrão alemão, né? E da região também, né? Igual, por exemplo, se sair daqui para Colônia, lá no norte, dificilmente você vai achar as marcas locais aqui. Por exemplo, a Hofbrau, que é uma cervejaria local daqui. Você saiu de Stuttgart, você vai um pouquinho para Frankfurt ali, você já não acha mais. Não acho. É verdade. Isso é muito interessante, né? Esse regionalismo, né? Principalmente aqui no sul da Alemanha, no norte também, como você citou, ali entre Colônia e Düsseldorf, por exemplo, historicamente eles têm uma rixa com a cerveja um do outro, são cidades que 10 minutos de carro separam as duas cidades, 15 minutos, sei lá, é bem próximo Colônia de Düsseldorf e cada uma tem a sua cerveja, né? Que em Colônia é a Kolsch, e em Düsseldorf é Altbier. Cerveja velha, né? E isso é muito interessante também. A cerveja velha. E isso é muito interessante, essa rixa, essas coisas do regionalismo aqui tem bastante também. E por outro lado, as cervejarias aqui, onde você pisa, por exemplo, você citou, Giovanni, que aí tem a Hofbrau, né? Aí é Hofbrau, né, Tomás? Giovanni? Aí em Stuttgart, então, assim, Stuttgart, a maior e mais popular é a Hofbrau. Em Munique, a mais popular apesar de ter 6 grandes, a mais popular é a Augustina, né? E por aí vai. Onde você vai, as Dorfs, cada Dorf do sul da Alemanha, da Baviera principalmente, você vai encontrar uma cervejaria local. E nos bares, nos restaurantes, no supermercado, você vai encontrar mais aquela determinada marca de cerveja. Isso é bem interessante. E nome de cerveja com nome de cidade. Isso, sempre. Tem Stuttgart, como é que chama? Bayreuther, Berliner. Berliner, né? Isso, que é a localização geográfica, né? Tipo os vinhos, digamos assim, né? As uvas. Isso, mas isso não quer dizer que a cerveja vai ser boa também. Então, eu ia falar da Stuttgart, que eu falo que é a cerveja do trabalhador, sabe? A galera pesada. Cara, não dá, velho. Não dá, bicho.
Assunto Eita, polêmico aí, essa porque... rapaz, eu não sei, filho. Se eu tomo mais Skol, eu tomo esse troço aí, cara. Não sei, bicho. Não pense que Dá dor de não dá Dá dor de cabeça. cara. Já Dá. aconteceu de... Existe má tá qualidade na lei da também. pureza. Lei da pureza não salva todo tá na lei mundo. da pureza, tudo certinho. Mas já fui, sei lá, fui num show uma vez que só tinha essa cerveja lá. Vou tomar uma e tal. Tomei, beleza. Aí tinha um alemão lá, pô, vamos tomar uma aí, né? Dele, essa cerveja eu não tomo. Eu falei, caraca, um cara desse jeito. Ele falou, eu adoro cerveja, mas essa aí eu não tomo. E vou falar pra você, se eu tenho opção, eu pego outra. É isso mesmo. Não, vai ter gente hater aí nesse podcast, Eita. mas enfim. Mas falando do mercado, é bem diferente mesmo, né? No Brasil a gente tem a Ambev dominando tudo, né? E outros países também, né? Tem cervejarias grandes e tal, e aqui na Alemanha é bem pulverizado o negócio, né? Principalmente porque essa questão das cervejas locais, né? A cerveja da cidade, que é bem comum, principalmente no sul da Alemanha. Mas as grandes aqui, eu até anotei aqui, a Kronbacher, Bitburger, Paulaner e Erdinger, acho que são as maiores que tem aí da Alemanha. E é interessante mesmo que são maiores, não quer dizer que você vai no restaurante aqui em Stuttgart, talvez nem tenha, né, nos restaurantes assim, mesmo elas sendo as mais, né, as mais que vendem na Alemanha, em muitos lugares você vai e não tem essa cerveja, né, então pra você ver como o mercado é diferente aqui, né, o que é muito bom, né. Muito diferente. Você citou da Ambev, né, eu acho que não existe como falar desta bebida, a cerveja, sem falar da AB InBev, que é um conglomerado de marcas de cervejas que domina o mercado mundial, né? É um monopólio. Então, no Brasil a gente conhece como Ambev, né? Que faz parte do grupo, que controla as grandes marcas, né? As Eles marcas mais detêm o populares, preço, julgam, tudo. ditam o preço do mercado e pronto, acabou, né? Aí o ouvinte brasileiro vai lembrar daquela Brahma estupidamente gelada, né, da Skol, da Antártica, todas essas fazem parte do grupo Ambev. E né? tem polêmica aí, né? Lá tem uma festa, Giovanni, uma festa bem grande, o pessoal vai lá pra tomar uma cerveja cada um, né? Lá em Munique. Lá em Munique, é uma festa grande. Só uma, né? Uma e vai embora pra casa. E é por causa desse rei aí que o Luciano citou no início, né? Esse é o Wilhelm, né? O Guilherme. E o pessoal lá tem muito orgulho, né, das suas cervejas, né? O bávaro médio tem orgulho da sua cerveja, né? Só que a gente tem um intruso nesse festival aí. Fala aí, então, Thomas, na verdade, o que aconteceu é que a InBev, né, cresceu tanto que ela acabou adquirindo, né, um grupo de cervejas aqui, eu não sei exatamente qual que era a junção delas aqui na Alemanha, mas a Spaten, a Franciscana e a Löwenbräu fazem parte do grupo InBev, que a Ambev faz parte, né? Que tá tudo junto no conglomerado ali. Significa que a gente tem uma empresa brasileira, né? Com capital brasileiro também, né? Uma certa parte do capital da empresa produzindo cerveja para a Oktober de Munique, né? O que é fantástico, né? Ferindo o orgulho nacional. Não dá pra dizer que não é, mas também não dá pra dizer que exatamente. né? Mas faz parte do grupo, né? Então... Inclusive, muito interessante falar, né? Essas marcas da Ambev, eu acho que agora o brasileiro aí que tá escutando diretamente do Brasil, né? O brasileiro, porque tem um brasileiro escutando da Alemanha e tem um brasileiro escutando do Brasil o podcast, né? Então, é muito comum agora a gente encontrar aí no Brasil a Spaten, né? Que é uma das 6 grandes cervejarias de Munique. Quando eu falo as 6 grandes, agora eu vou falar, né? Porque eu tô falando das 6 grandes sem falar quais são as 6 grandes, que são elas. A mais tradicional, Augustina, Paulaner, Löwenbräu, Spaten, Hackabschor e... Qual foi que eu esqueci? Eita, a memória falhou agora. Hackabschor, Paulaner, Löwenbräu, Augustina. Hofbrauhaus, claro! HB, Hofbrauhaus, exatamente. E então aí a gente tem essas 6 grandes cervejarias, né? E a Spaten chegando no Brasil. E uma delas, que é a Spaten, chegou no Brasil com muita força. Mas, né, como eu sou inteirado do assunto, acompanho muitos canais que falam sobre cerveja, isso tem um motivo. A Spaten, na verdade, ela foi uma grande aposta da Ambev no mercado brasileiro,
para concorrer com a Heineken, né? Porque a Bembev viu ali o mercado brasileiro consumindo cada vez mais a Heineken, caiu no gosto nacional assim. Antigamente muito a galera forte, achava né? amarguinha, né? A galera achava amarga, eu sempre achei horrível. boa, né? Eu sempre curti, mas a galera acha amarguinha. Exatamente. Achava amarga e hoje em dia caiu muito, né? Eu acho que o próprio brasileiro bebedor, assim, médio, passou a ficar mais exigente, né? Viu ali uma queda, né, dessas principais marcas, né, na qualidade com o passar dos anos e foi ali apurando. Então, assim, se vocês verem, olha que curioso, no Brasil a Spaten ela é vendida numa garrafa verde. Isso não é à toa. Todas as cervejas alemãs tradicionais são vendidas nessa garrafa marrom aqui, ó. Essa de 500 ml, desse formato e dessa cor. Tanto aí, olha aí. Qualquer uma aí, exato. E aí chegou no Brasil, colocaram numa garrafa verde justamente para concorrer de frente com a Heineken, né? Então, para causar aquele marketing ali da garrafa verde, tudo, isso tudo foi muito pensado. Isso foi uma estratégia, então... Inclusive, até joguei no Google aqui, porque eu não lembro de ter visto uma garrafa da Spaten na Alemanha, mas eu vi sim e é marrom. Marrom, jovem. É marrom. Agora uma pergunta pra você, Luciano. Claro. Qual que é a diferença de você tomar uma Spaten no Brasil ou na Alemanha? Rapaz, isso daí é um assunto que também eu poderia passar horas, né? Porque eu até falei pro Tomás, olha, Tomás, eu vou me controlar aqui nesse podcast pra não ficar falando muito termo técnico, pra não ficar viajando muito aqui, porque gosto do assunto, entendo um pouco, né? Já trabalhei com cerveja, já tive uma loja de cerveja, mas vamos lá, respondendo a tua pergunta. Existe sim uma diferença, tá? Eu já provei, é diferente. E um dos principais motivos pra isso é justamente a garrafa verde, olha só que loucura. Sabe já dessa, Tomás? Já ouvi história sobre a cor da garrafa. Já ouviu história, né? Cara, então assim, a garrafa verde, ela causa um processo químico na cerveja que justamente ela dá um amargorzinho a mais, que é a incidência da luz na garrafa verde, que ela ultrapassa ali o vidro, na marrom é mais difícil os raios solares ultrapassarem ali a garrafa marrom, né? E na garrafa verde, você sente aquele finalzinho amargo. Então, um dos motivos de ser proporcional é justamente para ali, mais uma vez falando da Heineken, encontrar ali com o sabor da Heineken ter um pouquinho mais amarga. Esse amargor mais acentuado você não sente tanto na Spaten bebida aqui na Alemanha. A gente podia fazer um dia, hein? Trazer... Opa, teste cego. Trazer do Brasil e da Alemanha. E fazer com, sei lá, franciscana também, tu encontra no Brasil. Trazer umas que tem ali alemão. Becks tem no Brasil, né? Becks também enfim, outra coisa que não vai, né? Eita, Becks é verde na Alemanha, né? A garrafa, né? By the way, né? É verde. Verde no Brasil, verde na Alemanha. A Becks é bem popular também, tá bem popular agora no Brasil também, né? Não entrou tanto quanto a Spaten, eu acho que a Spaten foi um case ali mais de sucesso. Mas aí, de novo, né? Falando de mercado e tal, eles estão vendendo como uma cerveja, vamos falar assim, premium, ou um nível acima, né? No Brasil. Exatamente. E não é, né? Não é. E a galera paga e tal, provavelmente a margem de lucro é muito maior nessa cerveja do que nas outras Bramas da vida aí. Muito bem frisado. Só que ela não, assim, lógico, ela segue uma qualidade, né, para até manter o padrão da que tem aqui na Alemanha, né? Imagino que isso também já incida nos custos, né, de produção, mas ela não é uma cerveja top. Não é cerveja top. Não é. Só que é vendida como tanto tal, é né? que no Brasil, né? No Brasil. É que, no Brasil, como o Tomás falou, eles visaram esse mercado ali premium, né, das cervejas de prateleiras do mercado ali. Você tem ali aquelas populares que eu falei, Skol, Antártica, Brahma, etc. E ali você vai ter Heineken, Spaten, Becks, sabe? Tipo, elas entram num patamar que aqui elas não estão. Becks mesmo tá pra baixo. Entendeu? Então a gente vê aquela cerveja importada da Alemanha. Tem cervejas muito melhores aqui na Alemanha, acredite. E daí Brasil. vem o que a gente falou no início do podcast, né? Do episódio, né? Dessa questão lei da pureza, tradição alemã, né? Que faz a cerveja ser boa. E é boa, não tô falando que não é. Só que daí pra você vender ela como cerveja premium,
é porque o mercado também talvez não conheça ou não tenha acesso também a outras alternativas, né? Então, você que tá escutando aí, fique ligado, talvez outra coisa seja melhor. A Ambev não vai mais patrocinar o Alemanha Cash. O Ambev, se escutar esse podcast já era, Tomás, perdeu o patrocínio. Que preocupação pra mim. E aquela coisa, se o pessoal tá pensando mudar pra Alemanha e gosta de cerveja, um dos principais pontos é aprender a tomar cerveja quente. Exatamente. Porque aqui, eu não sei o que acontece, eu acho que eles devem ter algum problema com geladeira, ou não tem espaço. É porque a energia tá cara, coisas. Giovanni, tá cara a energia, daí por isso. Desligaram as usinas nucleares aí, tá cara a energia, aí não dá pra gelar, cara, é difícil, né? Olha, lá no episódio 8, né, Tomás, a gente discutiu bastante. Confiram lá, a Alemanha é cerveja. Confiram lá. A gente discutiu bastante, né? Porque, na verdade, é uma polêmica essa cerveja quente, né? Para nós brasileiros que estamos acostumados a beber a cerveja estupidamente gelada, né? Esse é um ponto que falou de cerveja na Alemanha. Nós brasileiros, da nossa perspectiva, não tem como a gente não estranhar a temperatura em que é servida a cerveja. Porém, meus amigos, tecnicamente falando... Lá veio chato. Fala aí. É a temperatura correta a ser servida. Tá certo. Pasme. Não, faz diferença. Faz diferença. E se você for ver aqui na Alemanha, não existe nenhum líquido vendido gelado, como a gente tá acostumado no Brasil. Nem a Coca-Cola, cara. Nem refrigerante, nem água, nada. Cara, você não consegue comprar gelo pra começar, cara. Você vai, às vezes... Não tem gelo no mercado, às vezes, cara, pra vender, cara. Tipo, não tem gelo no mercado, já passei por isso. Vou fazer uma caipirinha. Aí fui em 2 mercados, não tinha. Fui no posto, tinha acabado. Falei, caraca, como assim, cara? Não tem gelo nesse país, cara. É muito doido. Esse aí é o mito da cerveja quente, na verdade, né, Tomás? A gente já falou sobre isso. Eu acho que dá muita diferença. Assim, eu não sou técnico em cerveja, né? Mas com certeza na temperatura adequada você sente mais o sabor e tal, né? Mas também tem o outro lado, né? O clima brasileiro requer uma cerveja mais gelada, né? Exatamente. E também outro fator, claro, isso daí é outro fator é a qualidade da cerveja, né? Quanto pior a cerveja, tome mais gelada, né? Então, eu acho que são 2 pontos aí. Mas no inverno, eu tomo cerveja a temperatura ambiente na Alemanha, né? Geralmente a temperatura ambiente do lado de fora de casa é mais gelada que a minha geladeira. Então eu deixo a cerveja do lado de fora e ela tá padrão BR sempre, cara. Mas olha aí, lá vem o chato de novo, né? Como eu não gosto de deixar o ouvinte sem uma explicação. Então, assim, quando a gente toma no Brasil, obviamente, pelos fatores climáticos, essas coisas, pede uma coisa mais gelada, isso é natural, óbvio, né? Como o Tomás citou. Porém, tecnicamente falando, quando a gente toma um líquido muito gelado, a gente não sente o gosto dele. É mesmo? Sabia não. Por quê? Quando você toma um líquido muito gelado, esse líquido gelado em contato com as suas papilas gustativas, olha que palavra bonita, papilas gustativas, né, que é o que a gente tem na língua, são amortecidas e você tá nada mais, nada menos do que tomando um líquido agradável gelado. Quando você toma na temperatura correta, aí sim você vai sentir um sabor verdadeiro, né? Então, um desafio pro ouvinte, experimente tomar uma Skol quente. Eu não recomendaria. Eu recomendo sim. Em um caso, se você tá com prisão de ventre, pode dar, né? Cara, agora cancelou mesmo de vez o patrocínio. Brincadeira, mas não dá, né? Não tem condições, né? Enfim. Exatamente. Então, assim, a temperatura correta também, apesar da gente estranhar, ela faz diferença, com certeza. Até não sei, né? Geralmente até no rótulo tem, né? Algumas cervejas dizem, né? Quantos graus você deveria tomar, né? Eu tenho a memória que eu acho que a Kolsch é uma cerveja que você tem que tomar um pouco mais gelado, né? Exato. Que tanto isso influencia no formato do copo. Porque normalmente, quando você vai pensar no sul aqui, é aqueles canecão, né? De meio litro, de 1 litro. Lá é uma tulipinha desse tamanhozinho, 200, né? assim.
Todo estilo cervejeiro tem um manual de temperatura, né? Quanto mais escura, elas podem ser servidas mais quentes, né? E quanto mais claras, elas são servidas um pouco mais geladas. Se eu não me engano, uma Helles, por exemplo, que é a mais consumida, varia ali entre os 5 a 8 graus. Não tô bem certo disso, mas é mais ou menos isso aí. Que lá no Brasil a gente vê lá aqueles frigoríficos menos 6. Quem aqui nunca que tá escutando esse podcast num bar lá no Brasil vai pedir a cerveja pro garçom, aí tu aponta, eu quero daquele freezer lá. Canela de pedreiro. Estupidamente gelada. Mas é isso aí, né? Mas de fato, Giovanni, a Kirsch também, eu tenho essa impressão também, ela é mais geladinha assim, e vem no copinho pequeno justamente pra não esquentar, proposital, né? E eu já falei em outros Alemanha Cast e reforço, a Kirsch Beer devia ser vendida no Brasil, porque ela é perfeita pro clima brasileiro, é uma cerveja leve, uma cerveja gostosinha, super levinha, é uma cerveja gostosa, pra tomar em escala industrial, né? Pra tomar bastante. Então, e desce bem, né? Desce bem, nossa, assim, ó, de drinkability, assim, das cervejas alemãs é uma das melhores, eu acho, assim. É uma das melhores mesmo. Por sinal, quem ainda não conhece a cidade de Colônia, faça o tour cervejeiro por lá, visite as mais tradicionais, que vale a pena, viu? Vem aquela bandeja, né? Pra quem ainda não viu, é uma bandeja, que é... Eu esqueci o nome agora da bandeja, Stein, não lembro bem agora. Me falhou a memória mais uma vez. Acho que é a cerveja que tá acabando com a minha memória. E é interessante, né? Mas vem várias, né? E aí eles trazem. Né? E assim, eles vêm, não para de vir, você nem pede. Então, assim, essa é da cultura deles. Você tá terminando, o garçom já passa e já deixa outra, sem você pedir. Quando você não quer mais, você tem que colocar ali a bolacha, a famosa bolachinha. Bota em cima do copo, porque sinaliza que você não quer mais. Os caras não param de trazer copo novo, né? E fica a dica também para quem quiser fazer um tour. Procura aí, sei lá, TripAdvisor deve ter algum guia aí. Mas é bem legal, você vai lá no centro de Colônia e faz um tour lá sobre... Tá tudo pertinho, né? Dá pra fazer a pé ali, tira uma tarde e sai tomando uma em cada uma das cervejarias que tem lá restaurante, né? E no centro lá. E é bem legal. É tudo perto um do outro. Vale a dica aí. E essa questão, voltando ao que a gente falou antes ali do regionalismo, né? Eu acho que a Kirsch Beer é muito boa de tomar, assim, churrasco e tal. Pô, se tivesse churrasco tomando isso aí, ia ser muito legal, 10 de 10. Só que você não acha no mercado aqui em Stuttgart. Em Munique também você não acha, né? Em lugar nenhum. E você acha durante o carnaval, né? Que o carnaval de Colônia é o mais famoso da Alemanha, eu acredito. E aí, durante o carnaval, aparece nos mercados, né? Tem aquela Fru, né? Cerveja. A Fru é a mais popular, né? Que você ainda encontra sazonal, aqui nos mercados. É sazonal. Só se você for num Getränk bem grande, assim, você vai encontrar. Mas isso, aí não venha pra Stuttgart, não vá pra Munique achando que você vai achar on tap lá num Biergarten. O chopp, né? Não vai achar o chopp. Né? Infelizmente. E falando de chopp, onde que o chopp brasileiro entra nessa história toda da cerveja alemã? Como assim? Como que você compararia? Como que surgiu o chopp? Na verdade, a palavra chopp, ela surgiu justamente por causa dos imigrantes alemães, né? Que daquela época existia uma medida de cerveja que chamava Schoppen. Ein Schoppen. Aí eles chegavam sempre pedindo nos bares Ein Schoppen. Aí ficou Ein Schoppen. Que é meio litro, né? Eu acho. E aí o brasileiro pegou, abreviou um chopp. E daí, como eu acho que era uma medida específica de XM... Era uma medida específica. Se eu não me engano, era 473 ml ou algo assim. E pra tirar nessa medida, tinha que tirar do barril, né? Porque a garrafa não... E aí a gente acabou associando como cerveja do barril, né? Na verdade, é tudo cerveja, né? A gente fala chopp, se referindo à cerveja no Fonfaz aqui, né? Do barril, né? On tap em inglês, né? On tap em inglês, mas a gente tem essa separação, e normalmente não se tem essa separação em nenhum outro lugar do mundo. Alguém me corrige aí da audiência, mas eu nunca vi em outro lugar, ou você pede cerveja do barril, ou tu pede da garrafa, né? Basicamente isso. E no Brasil não, a gente tem uma palavra específica pra cerveja do barril. O que é muito bom, na verdade. A gente tem sempre aquela sensação de que quando a gente toma um chopp e toma uma cerveja da garrafa, o chopp é mais leve. Pode ver, muita gente repete isso. O chopp é mais leve. Porque existe uma diferença, né? Como a gente sempre escuta falar que o chopp é mais leve que a garrafa, né? Então, quando você toma o chopp, você tem essa sensação de ser mais leve, justamente pelo processo ali que passa o chopp e
que é diferente, né? Que tem uma durabilidade menor, ele estraga mais rápido do que a cerveja, né? Então a gente tem justamente essa sensação, não é à toa, não. O chopp é mais leve. E geralmente é até refrigerado, né? Nos barris, né? Alguns, né? Cerveja viva. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é do tal do movimento craft beer, né? Que, de novo, falando do tradicionalismo alemão, acaba prejudicando, né? Então, para quem curte a famosa IPA, né? A brasileira aí, né? Que a gente fala IPA, Indian Pale Ale, IPA. Esse que é um mundo a se explorar desse estilo cervejeiro. Eu acho que o que mais tem subgêneros aí, subdivisões, com certeza é o IPA. E você não acha na Alemanha, você tem que ir no lugar certo, não é... Às vezes, eu tiro por minha referência, né? Eu que morava em Blumenau, você vai em qualquer supermercado, o de bairro, você vai comprar uma IPA, você vai comprar uma IPA lá no mercado. Pode não ser top quality, não pode não ser mais top, mas vai ter a cerveja bem amarguinha, daquelas bem boas que eu gosto, em qualquer lugar. E aqui... não tem, cara, não tem. E quando tem... eu vou botar os panos quentes quando aí. Tem... Quando tem, não é em todo supermercado que tem. Em alguns tem, mas a variedade é super restrita, né? E aí a gente esbarra, como o Tomás falou, no tradicionalismo alemão, né? Vem toda aquela história do alemão ser uma pessoa um povo que gosta muito de manter suas tradições, né? De ter orgulho do que já vem desde lá de trás. Então, assim... o movimento cervejeiro artesanal, que é o craft beer em inglês a palavra, né? Ele não é um movimento muito popular na Alemanha. Existe sim, claro, e bastante, existe assim, em grande número, mas ele não é popular. Então, assim, o que acontece? O alemão, ele nasce crescendo, ele nasce e cresce bebendo. Nasce, cresce, reproduz, tomando cerveja no local. Nasce, cresce, reproduz e morre bebendo a mesma cerveja. Mas aí que tá, né? Pra quem que vai experimentar outra coisa, é boa que ele tem, entendeu? Exato, é boa que ele tem. Ele já toma desde sempre a Hellesinha dele ali. Ele não quer nem dar chance de experimentar uma IPA. Eu já vi... Os caras acham barco pra pessoas caralho, alemães falando isso, sabe? Em algumas entrevistas, assim, de mercado cervejeiro. Falando que, tipo, não agrada o paladar, porque é diferente do que ele tá acostumado. E tá tudo certo, né? Eu entendo eles. Cara, mas eu acho que isso... Você acha que é mais um reflexo da cultura deles? Porque aqui eles são muito conservador, né? Em tudo. Até mesmo nas amizades. Você conhece um alemão, ele tem os mesmos amigos da infância, dificilmente ele vai fazer uma amizade nova. E isso é algo que eu acho que até se reflete na cerveja, né? Com certeza. Porque festival de cerveja artesanal tem pelo menos a cada 2-3 meses. Você sabe que tem, mas é um pessoal que encara isso como um hobby, né? Um público. É um nicho, Não é algo de massa. Não é a massa. E no Brasil, assim, já que a gente tá sempre comparando o Brasil aqui e a Alemanha, no Brasil teve ali o seu boom cervejeiro do mercado artesanal, né? Que agora começa a cair um pouco. Só as que se firmaram mesmo, né? Vão continuar. Isso eu acho até no aspecto mundial aconteceu isso, né? Houve essa abertura de muitas cervejarias artesanais, poucas se firmam, porque é um mercado que é para um nicho, é para um público, são para apreciadores, né? Eu, por exemplo, me incluo nesse nicho. Também. Hoje de um tempo para cá, eu não tomo mais uma Augustina em casa. Não sou essa pessoa. Eu tenho o meu lema ali do beba menos, beba melhor, é o que eu gosto. É o que me agrada, é o que agrada meu paladar, mas eu faço parte da minoria. E também esse movimento aí é novidade, né? O brasileiro principalmente gosta de novidades e tal, comparando com a cultura alemã, que já é bem mais tradicional. Exato. Então no Brasil já foi é lá... mais tradicional, conservador, eu acho que é a palavra do Giovanni. Movimento craft beer, que foi uma onda, sushi foi uma onda, paleta mexicana, barbearia gourmet, e por aí vai, né? Então vem aquela onda, depois passa um tempo, dá uma sentada, algum outro sobrevive e os outros vão embora, né? E é assim que funciona, né? E aqui já é mais... Parece que as coisas são mais, né?
tão culturalmente que eles já são mais conservadores, assim. E então eu acho que, sei lá, a sociedade funciona melhor, as coisas funcionam melhor, então os caras acabam arriscando mesmo, porque o que tem já tá bom, já funciona, né? A cerveja é gostosa, por que eu vou ficar experimentando a outra, né? E também a questão do bairrismo, né? Que também é forte em muitos lugares, a gente sabe. Então, acho que tudo isso faz com que o movimento cervejeiro artesanal seja muito mais restrito, né? Até recentemente eu fui aqui em Stuttgart, no Craft Pauli, né? Que é um evento, acho que o maior cerveja artesanal aqui de Stuttgart. Sem brincadeira, eu acho que 1/3 das pessoas que estavam lá eram estrangeiras. 1/3 das pessoas estavam estrangeiras. Tanto é que, às vezes, chegava no negócio, começava a falar em alemão, o cara, não, pois é, não sou daqui e tal, não sei o quê. Aí conversava com o cara que tava pegando cerveja, também não era. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, tipo, tu vê que o pessoal de fora é muito mais curioso sobre essas cervejas, esse mundo cervejeiro, Exatamente, do que os locais, né? Eu percebo isso, você foi num festival, né? Que é um lugar onde estão várias cervejarias ali artesanais reunidas, e eu até nos bares aqui em Munique, que é muito tradicional, né? O povo bávaro, você vê a grande maioria realmente estrangeira. Claro, tem alemão, né? Não dá pra generalizar. Nossa. Vai ter alemão, vão ter alemães que gostam do movimento craft beer, mas tenha em mente que é a minoria, né? Por exemplo, falando aqui em termos de regiões onde é mais popular, as cervejarias artesanais que têm o público mais forte, que é maior, estão concentradas basicamente em 2 cidades: Berlim e Hamburgo. E, coincidência ou não, longe, geograficamente, quilômetros de distância do berço da lei da pureza, né? Do berço, faz sentido, exatamente. São regiões que, historicamente, na Alemanha, são onde acontece a inovação, né? E também, eu acho assim, Berlim, por exemplo, é muito internacional, né? Do que a gente estava falando ali faz sentido. Então, assim, cresceram muitas cervejarias, se tornaram famosas até mundialmente, né? Em termos do mercado craft beer. Cervejarias que saíram de lá de Berlim. Então, assim, é sempre bom falar que vão ter, por exemplo, aqui em Munique tem cervejaria artesanal, em Stuttgart tem cervejaria artesanal, mas é a minoria. Elas não são a maioria, não são em grandiosíssimos números. E é isso. Inclusive, tem uma público. cervejaria, alguém me ajude a pronunciar, que eu tenho dificuldade de falar esse nome. Fürstewieck. Fürstewieck, essa cervejaria é uma cervejaria craft, eles só fazem cervejas bem lupuladas, aquelas... Quando você acha Heineken amarguinha, Heineken é um suco perto da cerveja dos caras, tá? Um suco adoçado perto da cerveja dos caras. É uma bomba de lúpulo. E eu acho que dessas cervejas, nano-cervejarias, micro-cervejarias artesanais, das alemãs que eu conheço, eu acho que é a que produz as melhores cervejas. E no festival que eu fui ano passado, eles estavam aqui, né, em Stuttgart, e aí eu falei, vou falar com os caras e dar os parabéns, porque os produtos deles eu gosto muito, né? Cheguei lá, fui falar com o cara, ele respondeu meio atravessado, e ele, não, cara, eu sou de Londres, sei lá, o bicho era British, sei lá, o mestre cervejeiro tava lá, né? Aí eu falei, então tô entendendo por que a cerveja é tão diferente, né? Porque ele falou, pois é, e tal, a gente tá tentando fazer coisa diferente. E eles são de Berlim, né? Obviamente, esse negócio de se criar na Bavária é um pouco mais difícil, né? Exato. Aqui em Munique, por exemplo, uma das minhas cervejarias artesanais preferidas é comandada por um casal de americanos aposentados que vieram pra cá, abriram a cervejaria deles, que é a Higgins, né? Que é muito boa. E é isso também, eles têm um público massivamente internacional também, então isso daí tá mais do que comprovado já a nossa teoria. E tu, Giovanni, curte cervejas artesanais ou você só não... Cara, eu gosto bastante, mas aqui é uma pena que você tem que ficar caçando nos cantos onde tem cerveja, uma IPA. Uma IPA aqui, dificilmente você acha. E geralmente essas IPAs, as que tem no mercado, as que estão no mercado já não são tudo aquilo, né? São as mais normaisinhas, né? Até porque se tu quer mesmo, vai ter que ir numa loja mais especializada, né? Então, assim como no Brasil, né? Você tem que caçar as boas, né? Não tem diferença, né? Eu acho, na minha opinião. A gente tá falando muito em IPA aqui porque é um estilo artesanal que nasceu como uma cervejaria artesanal, que se popularizou, né? É o estilo mais famoso, não tem como falar de cerveja artesanal sem falar em IPA, né? Mas assim, você encontra também vários outros estilos
dentro desse mercado, nessas cervejarias, que vale a pena você experimentar, né? Dentre elas a Stout, que já são ali para um bebedor mais... com um paladar mais refinado, que são cervejas escuras, bem alcoólicas, que tem ali aquelas notas de café, chocolate. Cervejas muito... interessante. Meus favoritos, né? No frio, as IPAs, no inverno, as Stouts são... vale a pena. Pode me convidar pra tomar que eu vou, com muito prazer, tá? Já fizemos isso algumas vezes, né, João? Stout de verdade, hein? Não Guinness, né? Cortando mais um patrocínio da Alemanha Cash. Guinness, desculpa, isso aí não tá não. E a Guinness querendo ou não, a Guinness é uma das que domina nesse... Não é craft beer, mas ela tem uma grande infiltração aqui na Alemanha, mesmo sendo de fora. Essa você encontra, né? Essa você encontra bastante. Essa você encontra em todo essa quanto você lugar. encontra fácil. Encontra sim. Boa. É uma grande marca. É uma grande marca. É mundialmente famosa, né? Você fala de cerveja escura, stout, a primeira cerveja que vem na sua cabeça é a esse Guinness, negócio de não tem cerveja jeito. escura, né? O público brasileiro, muito, né? O médio, né? O cara leigo na cerveja, lembra de qual que é aquela... Malzebier, sei lá, que são caracu, são cervejas doces, né? E muita gente associa a cerveja preta, né? Que chama cerveja preta, a cerveja doce, né? E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É muito comum isso que você falou, Tomás, assim, eu como já tive loja de cerveja que atendia um público que estava iniciando, né, na degustação de cerveja, falava, mas essa cerveja escura é doce, né? Eu disse, não, na verdade, aí tinha exatamente que explicar tudo isso, que existem vários estilos, né, de cerveja escura que não são doces, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E, na verdade, o que dá, né, mais uma vez falando ali dos ingredientes que eu falei anteriormente, o malte, que é o grãozinho, ele passa por um processo de torreficação, que deixa o malte torrado, escuro, que vai dar justamente a coloração da cerveja. Então isso vale desde da Dunkel, da Stout, essas cervejas mais escuras. E aí é o que vem muita confusão do aroma, né? Muita gente acha que tem café, mas na verdade não tem café, assim por causa da torra, né? A torra faz com que... Porque o café, boa parte do sabor do café é por causa da torra dele. E quando eles torram o malte... Muito bem, dá jovem. a mesma impressão, né? Mas não tem... Geralmente não tem café na sua cerveja escura, não, tá? É por causa da torra, aquele aruminha. Exato. Assim como não tem banana na Weissbier, né? É verdade. São notas de banana. Sabores Eita, que começou, remetem né? Os caras aí, banana. mano. Acho que vão pular. Foi chato, cara chato, chegou. Chato. Bissommelier chato, né? O bi é chato. Tá certo. Já fui conhecido assim, hein? Bi é mas chato. isso aí, qualquer extremo é ruim, né? Complicado. Quem nunca teve um amigo fã do Nirvana, né? Do Metallica, né, velho? Deus, o livro chato pra caramba, né? Mas, enfim, né, galera? Tem mais alguma coisa da pauta? Vamos começar a detonar as cervejas ruins e falar das boas também, só pra listar algumas. Eu queria, assim, a gente falou muito, assim, do assunto. Eu acho que a gente pontuou as ruins, eu acho que a gente pode pontuar também, tipo, dar recomendação pro ouvinte do que ele bebe, sabe? Tipo, que marca. Mas eu quero falar uma coisa primeiro. Que tem umas cervejas que são bem... Que a gente não falou, tipo Oettinger. Oettinger não dá, cara. Não dá, é uma das mais vendidas da Alemanha, eu não consigo entender, cara. Como é que é tão ruim aquele negócio lá, cara? Mas eu acho que é o mesmo ponto da Bitburger, né? É uma cerveja barata que é mais barato do que água. Você vai no mercado, você vai uma garrafa d'água e você vai uma Oettinger. Eu lembro quando eu era estagiário. A gente comprava, acho que uma caixa era 8 euros. Caraca, uma caixa com 20 cervejas. É louco, mano, muito barato. É o mesmo princípio no Brasil. Não dá pra dizer que não é. A cerveja mais barata não tem como, né? Meu Deus, tem, sei lá. Não sei se vocês já ouviram falar ou já tiveram a infelicidade de provar a cerveja glacial. Quem já nunca, provaram meu essa cerveja? Época de faculdade era o que dava, né? Pra comprar. Era figurinha carimbada ali. Elas compravam malta também. É melhor tomar um sonrisal do que tomar glacial. Colônia também. Cerveja Colônia tinha lá no Paraná, meu Deus do céu. Ruim. Então, assim, é o mesmo princípio. Cerveja extremamente barata, a qualidade certamente não vai ser alta. Cara, mas mesmo a Bitburger, que, se eu não me engano, é a mais vendida na Alemanha, não é uma das cervejas que eu gosto de tomar no dia a dia. Ela foi patrocinadora, se não me engano, da Eurocopa no passado e fui forçado a tomar Bitburger. Eu tomei também. No estádio. Eu também. Nossa.
Mas é isso, né? As grandes. É o monopólio, né? É o poder, é a influência. Essas grandes marcas, a Bitburger se eu não me engano, com a Kronbacher, né, Tomás? E a Bitburger são as duas maiores da Alemanha. Então, assim, são grupos que têm muita venda, muita. Tem muita, né? Assim, vende em massa, né? Vende em quantidade. Então, a grana está também nesses grandes grupos aí que patrocinam esses grandes eventos, com certeza. Tá certo, então. Não espere uma craft beer patrocinar um evento. Também. Não tem nem como, né? Não tem capacidade para produzir, né? Enfim, mas vamos dar dicas de cervejas boas, então, né, pro pessoal. Eu acho que, na verdade, é uma que o pessoal não conhece, né, que eu tô até tomando aqui hoje no podcast. Para quem estiver assistindo, eu vou colocar ela aqui no não sei se vai dar pra ver aí por causa da luz. Pô, aí você foi longe, né, jovem? Ah, vai. Estamos falando da cervejaria mais antiga do mundo. Preste atenção, caro ouvinte. A cervejaria mais antiga do mundo ainda em funcionamento. Data de 1040. 1040, cara. Weihenstephan. Especialmente eu gosto dessa Vitus aqui, né, que é uma Weizenbock. O pessoal também acha que as Bocks são escuras, mas na verdade essa aqui não é escura, né, ela é clarinha. E essa cerveja das tradicionais alemãs, pra mim, é a mais gostosa. É a melhor de todas. Assim, não é a cerveja pra tomar no dia a dia, não é a cerveja do trabalhador, né? Mas aquela mais pesada, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que é... Quanto? Não, ela é alcoólica porque ela é, na verdade, uma Weizenbock, né? 7,7, né? Ela é forte, né? Ela é 7,7, ela é forte, mas é uma delícia essa cerveja. É uma delícia. Eu sou apaixonado por essa cerveja também. Ela não é uma cerveja tão fácil de encontrar porque a maior produção dela é pro mercado americano, então eles exportam quase toda a produção e também para outros mercados. Aqui na Alemanha fica pouquíssimo, então você não encontra com facilidade. Que pena, né? Mas se você vai em um Getränkmarkt grande, você encontra com certeza. E essa cerveja, eu falo, né? Eu que gosto de experimentar cervejas e, né, testar novos sabores. Essa foi uma cerveja que eu tomei no Brasil mais de 10 anos atrás. Fui num lugar lá que tinha cerveja e pedi uma recomendação pro cara. E o cara falou, toma essa aqui, alemã, que essa aqui é diferente e tal, papapá. E eu lembro que essa cerveja foi uma que falou que eu tomei e falei pra mim, nossa, essa aqui existe um mundo além, né, das cervejas tradicionais, porque o sabor dela realmente é muito bom. E 1000 anos, né? Quase 1000 anos aí, né? Vai fazer 1000 anos daqui a pouco, né? Então esses caras aí sabem muito o que estão fazendo, né? Eu vou deixar na descrição. Para quem mora aqui na região de Munique, né? Pertinho, né? É pertinho aqui em Freising. Né? É do aeroporto, não é perto lá? É perto do aeroporto, né? É perto do aeroporto. É a região do aeroporto, exatamente. E lá você sobe o monte, né? O famoso monte sagrado de Freising lá, da Weihenstephan. Para quem não sabe, também é uma universidade que é atum, enfim. Vale a visita, comida muito boa, cerveja muito boa. Também recomendo, Tomás. E especialmente a Vitus, que é uma baita cerveja. Uma das minhas... E você, Giovanni, uma das minhas queridinhas que você recomenda pra galera aí? Cara, eu acho que eu vou continuar na Bavária ali. Não tem como fugir, a Bavária, né? uma das melhores coisas é a cerveja, né? A que eu tô tomando hoje, essa Chiemsee. Essa é boa também, né? Ela é, como o Tomás disse, é mais uma cerveja do trabalhador ali, mas é... Drinkability, né? Pra tomar bastante, né? Pra tomar bastante, não vai te desapontar. É algo que tá ali na média. Não é um 10, mas é... Não, mas essa é boa, cara. Eu acho que dentro desse estilo aí, estilo Helles, ela é uma das melhorzinhas, né? Pelo menos, eu compro regularmente essa cerveja aí. Uma que eu aprendi a tomar que eu gosto bastante, que você encontra bastante em bar quando você vai sair à noite, é a Augustiner. Uma da garrafa que tem o selinho verde ali. Exato. A Augustina é a mais popular daqui de Munique, né? É a cerveja do muniquense que eu falo, né? É a cerveja que todo mundo daqui cresce bebendo essa cerveja e morre bebendo essa cerveja. Mamadeira pras crianças, né? Começa lá na mamadeira e vai até o caixão. E você, Luciano, o que você recomenda? Augustina, né? Imagino, né? Ou não? Não, eu deixei pra vocês indicarem as mais populares aí, mas eu vou ficar aqui numa pegada mais diferente, desafiar o ouvinte a provar algo diferente.
E eu não tenho aqui comigo, infelizmente, uma garrafa para mostrar, né? Até porque eu tô tomando uma daqui de Munique também, que é muito boa, é a Tillmans. Pode crer. Tu curte Que essa aí, né? Essa Helles Sempre quando eu vou te aqui, visitar, essa tem na Helles sua geladeira aqui, isso aí. essa daqui é a cerveja da geladeira, porque ela é uma Helles mais lupulada, ela tem muito mais lúpulo, é muito mais amargor, né? É uma craft beer de Munique, produção bem pequena. Mas eu queria indicar aqui a Meissen Friends. Meissen und Friends. Boa dica. Não adianta eu indicar uma cerveja difícil de encontrar, então eu pensei nessa. A Meissen und Friends é uma cervejaria, se eu não me engano, de Bayreuth. Não pesquisa aí, Tomás, agora ao vivo pra gente. Pode ir falando aí. Mas ela é uma cervejaria que tem uma linha de estilos de craft beer que é muito boa. Tem a IPA, tem a Pale Ale, que é uma das minhas preferidas, assim, no verão pra tomar uma Pale Ale, que é uma cerveja mais refrescante, mais lupulada. É boa, hein? Então, assim, fica aí essa como a minha recomendação. A cervejaria e principalmente as duas, a IPA e a Pale Ale, né? Porque são coisas diferentes, tá? IPA é India Pale Ale, ela é mais amarguinha, mais alcoólica. E a Pale Ale tem um amargor ali mais moderado e ela é menos alcoólica. Muito bom. Luciano, deixa eu aproveitar a oportunidade, já que você está aqui, você é um especialista. Eu queria saber, em relação à cerveja de trigo, qual que você recomendaria? Cara, cervejas de trigo, vamos lá. Porque querendo ou não, é um outro mundo, né? É quase uma refeição, né? É um pão engarrafado. Exatamente. Olha, eu vou ficar bairrista mais uma vez aqui. Eu também não ficava é, velho. na Melhor Baviera. não é bávaro, mano. Vai lá, fala aí. Mas assim, eu gosto muito assim da Weissbier da Ainger, que se escreve A-Y-I-N-G-E-R, Ainger, que é também de uma região, de uma cidade bem próxima de Munique. Eles têm, inclusive, restaurante no centro histórico de Munique. E assim, eu acho a Weissbier deles tradicional lá muito boa. Só que meu coração ficou dividido agora com a tua pergunta, porque eu também tenho outra cervejaria, que é uma casa que ela é específica em produzir cervejas de trigo. Que é inclusive uma marca que não é difícil de encontrar no Brasil. Eu vejo que é muito popular ali no sul do Brasil, no sul e sudeste do Brasil também, São Paulo, Rio de Janeiro, que é a Schneider Weiss. A Schneider Weiss é uma casa, é uma cervejaria tradicional em produzir cerveja de trigo. Então, fica a minha recomendação, essas duas aí. Sabe qual de trigo que eu gosto? Schöfferhofer. A Schöfferhofer é boa, cara. também. Pra mim, das de trigo, é a minha favorita. E até eu estava me questionando sobre isso, porque eu acho que é da região de Frankfurt, né? Ela não é bávara, não é, né? Não é da fonte. Não é da Baviera. Não, ela é do norte, né? Se eu não me engano. Enfim, e aí um tempo atrás eu fui pesquisar e vi que muita gente compartilha da mesma opinião que a minha em relação às cervejas de trigo alemãs, que essa aí que não é da Bavária é uma das melhores. E eu gosto muito. Inclusive, é uma cerveja bem difícil de encontrar. Faz tempo que eu não vejo no Getränk que eu vou aqui perto de casa, nos que eu frequento, que eu vou comprar cerveja, não achei mais. E vou ter que comprar pela internet, nem que seja, né? Essa Vitus aqui que eu falei antes, eu comprava online, cara, porque eu não achava pra vender, cara. Não achava. Vim pra Alemanha pra tomar essa cerveja e não tinha pra vender, cara. Essa cerveja aí, a Vitus, voltando a falar dela, tomar ela, voltando para aquele assunto também que a gente falou, a diferença entre tomar uma cerveja na garrafa e tomar uma cerveja fresca na cervejaria é muito grande. É muito grande. Essa cerveja aí, fresca, aqui em Freising, é um absurdo. Deve deliciosa. Eu sei que a de trigo deles eu já encontrei. Na verdade, tem um restaurante aqui perto de casa. É aquele que a gente já almoçou, né? Aqui, inclusive, Luciano, lá tem no Verdade, muito bom. No barril a deles. Então, acho que a gente tem um programa, né? Vocês querem falar mais alguma coisa pra gente deixar aí no ar esse assunto tão interessante aí, né? Que tem tanta coisa pra falar na Alemanha. Não tem como falar da Alemanha sem falar de cerveja, né? Vou falar a verdade, né? Terra da cerveja e da batata. Cerveja, batata e carro não tem como não lembrar da Alemanha, né? Então, o que vocês têm a dizer aí como mensagem final para nossos queridos ouvintes? A minha mensagem final, na verdade, é que se você é um apreciador deste líquido sagrado,
se estiver a passeio na Alemanha, se viver aqui, aproveite justamente experimentar, né? Eu acho que uma das grandes coisas mais legais, assim, logo quando eu cheguei na Alemanha, quando eu ainda gravei aquele episódio número 8 da Alemanha Cast, lá em 2018, que eu era um jovem, Sem cheio barriga de vida. Eu gostava muito de fazer exatamente isso, né? De experimentar uma cerveja de cada lugar que eu ia. Por mais que eu nunca tivesse ouvido falar, você pega um rótulo e você olha a data da cervejaria, é tudo de 1300, 1400, 1500, sabe? Cervejas seculares que vão passando de geração em geração. Então, assim, esse tradicionalismo também tem o seu lado legal, né? Então, assim, experimente cada lugar que você vai ali, a cerveja da cidade, do local, que vale a pena. Eu acho que esse é o grande barato, né? Provar uma em cada lugar que você vai. Eu faço muito isso. Quando eu vou numa cidade, eu peço, mas tem alguma que é daqui da cidade, né? E o pessoal fica até, claro, fico até orgulhoso, né? De mostrar deles, né? E é um detalhe que tem muitas cervejarias, inclusive, eu acho que a Weihenstephan também é da cidade, né? Tem muitas cervejas que faz parte do município, como se fosse um departamento da prefeitura, vamos falar assim, que não tem uma empresa por trás, né? É uma empresa, mas ela tá atrelada ao município, né? E isso é muito legal, né? Olha, muito interessante você tocar nesse assunto, porque a Weihenstephan, ela é uma cervejaria estatal. É do estado, não é da cidade. Ela é controlada pelo governo da Baviera. Eu achei que era da cidade direto, então olha aí, que doideira. Então isso tem muito na Alemanha, né? Muito doido. Tem muito, super comum. Então, eu acho, complementando o que o Luciano falou, por mais que você não seja um big fan da cerveja alemã e tal, tem tudo uma história, tem uma tradição, tem essa questão do orgulho, tem tudo vai além apenas do líquido, né, que você está tomando. Então, eu acho que com certeza vale a pena, até se vocês procurarem no Google, tem algumas rotas de cervejeiros ali em Nuremberg, tem lá o caminho que você pode fazer lá para tomar as cervejas. Então, se você tiver a oportunidade de fazer, eu acho que é muito válido, assim, para conhecer um pouco da cultura e também provar, né, umas especiarias aí que é sempre bom, né? E se tiver aqui em Munique, me chama pra beber que eu vou junto. Tá certo. Quer falar alguma coisa aí, Giovanni? Cara, eu acho que é isso. O Luciano pontuou muito bem sobre o que é a Alemanha. Às vezes a visita no mercado aqui, você aprende muito mais do que é uma cerveja do que indo no museu, alguma coisa assim. Mas um recado para quem estiver vindo para cá fique tranquilo, que em relação à cerveja você não vai passar sede, vai estar muito bem servido, independentemente de onde você for. A temperatura a gente pode discutir, né, da cerveja, mas aí se você tiver a tua geladeira é mais fácil, né? Mas se acostuma também, é uma arte que você vai aprimorando através dos anos. Tá certo, galera. Agradeço a presença de vocês. Você que está escutando esse podcast, chegou até aqui, não deixe de enviar aí para o seu amigo cervejeiro, compartilha, marca a gente aí, porque esse podcast tem que chegar para muita gente, pra gente dar uma abertura aí na amplitude da visão sobre a cerveja na Alemanha, porque eu acho que vai muito além apenas da Spaten e da Beck's. Com certeza. Finalmente não tô falando nem de um assunto burocrático e nem de um assunto polêmico, né? Então, me convide mais vezes, Tomás. Fica aí. Fica o convite no bar. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau, valeu!